Oi, meninas. Janaína pediu aí pra mim gravar meu testemunho, né? Confesso que fico até meio receosa, né, de falar, porque tem mulheres, né, muito mais sábias, que conhecem muito mais a palavra do que eu, né? Mas se atingir uma pessoa aí, se tocar uma pessoa aí, já tá bom, né? Então vamos lá. Eu cresci na igreja desde pequena, desde que eu me entendo por gente. Porém, ela quer né, de ir na igreja, bater o pontinho ali e ir embora para casa, né? Não buscava a palavra em casa, né? E o grupo me ajudou muito também em questão disso. Eu cresci na igreja, mas eu me converti depois, entendeu? Que foi aí que eu quis buscar a palavra. Foi aí que eu conheci o verdadeiro Deus, né? O Deus vivo. Eu comecei a namorar muito nova. Quando eu comecei a namorar meu esposo, eu tinha 16 anos. Eu era muito nova. Não foi um namoro cristão, não foi um namoro como deve ser, baseado em Cristo, né? Não foi. Porém, quando eu entrei no grupo, né? Eu estava noiva. Eu já tinha alguns conhecimentos, né? Minha mãe falava muito de sabedoria, muito, 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 muito. Tanto que ela tem a história dela, né? Que ela restaurou o casamento dela. Então, eu já tinha noção de alguma coisa, né? Mas, depois que eu entrei no grupo, nossa, minha visão mudou totalmente. Minha visão abriu, minha mente abriu, tudo mudou. Porque no grupo, né, é pregada a verdadeira palavra. Então, quando prega a palavra, não tem como você escutar aquilo e continuar a mesma coisa e continuar com a mesma cabeça, né? Tudo muda. Então, eu abri meu coração para tudo aquilo que era pregado ali, né? Graças a Deus, né, eu tive o privilégio de entrar no grupo antes de eu casar. Eu estava noiva na época, graças a Deus, porque eu não tenho dúvidas que se eu não tivesse dado no grupo, meu casamento não ia ser a bênção que é hoje, né? Hoje eu tenho outro casamento, tenho certeza que mudou minha vida. Não só minha vida, mas a dos meus futuros filhos, netos, porque gerações são mudadas, né? Quando a mulher se posiciona em Cristo, não é só a vida dela que é mudada, mas a do seu esposo, dos filhos, dos netos. São gerações que são mudadas, né? Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente não tem noção do impacto que vai ter não na vida de todas as pessoas, né, que está ao nosso redor e das próximas gerações também. Uma questão também que era muito forte no meu relacionamento, que a gente não queria ter filho. Nós dois já tínhamos a certeza, né, que não íamos ter, que não queríamos ter, por o que todo mundo fala, né? Ah, que é muito difícil, que o mundo está muito difícil, que o mundo está perdido, né? O que todo mundo diz. E no grupo, minha cabeça assim mudou totalmente e consecutivamente, né, do meu esposo também, né? Ivone prega muito, né, sobre filhos. Aí teve um dia que ela falou que nossos filhos têm que ser luz nessa terra, né? Aí a partir disso, né, eu decretei na minha vida, falei, não, nós vamos sim ter filhos, nossos filhos vão ser luz nessa terra, nossos filhos vai ser a diferença dessa geração, né? Então eu profetizo muito desde já, antes de ter, né, eu já profetizo na vida dos meus filhos. Outra questão também foi que antes de eu casar, né, eu estava estudando para concurso público, né? Quem é do meio aí sabe o quão é difícil, né, você se tornar um funcionário público, o quanto é difícil você ficar na cidade, né, que você mora, sua cidade de origem. E foi uma questão, assim, que quando eu estava estudando, né, pegou muito. Eu ficava, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E eu me posicionei novamente, determinei, falei, não, eu vou... se eu não conseguir ficar na minha cidade, se eu tiver que mudar, né, de cidade, eu vou desistir. Determinei assim, falei, não, eu prefiro o meu casamento. Eu escolhi o meu casamento. Eu ficava, não, se eu, mesmo com todas as fases, não foi fácil, foi muita luta, né? As meninas acompanhou aí um pouco. Eu decretei, falei, não, se eu não conseguir, se eu precisar mudar, eu vou escolher o meu casamento. Fui muito julgada, porque o mundo prega a independência da mulher, né?
a independência financeira, que a carreira tem que vir em primeiro lugar e depois o casamento, né? E eu era muito nova, né? Então, fui muito criticada. Vixe, Maria, todo mundo falava, você vai escolher seu casamento em vez de sua carreira. E se ele te largar, né? Muita gente fala isso, né? E se ele te largar, sua carreira não vai te largar, seu marido vai. Porém, o erro da maioria das mulheres é que elas querem viver o verdadeiro casamento, o casamento que Deus construiu, né? Mas não querem viver de acordo com o que Deus falou para a mulher viver. E o homem também, né? Então, as pessoas, hoje em dia, o casamento não dá certo e falar, não, que casamento não dá certo e tal. Sendo que Deus está mostrando ali como deve ser para o casamento dar certo. Mas as pessoas não querem seguir. Aí, quando dá errado, fala, porque não pode e tal. Não vai dar certo, hoje em dia não dá certo casamento, né? Então, eu falo, a partir do momento que eu decidi, falei, não, meu casamento vai dar certo, eu quero viver isso aqui, o que Cristo diz, né, que é para nós sermos como esposa, como meu esposo também como marido, né. Eu fui muito atacada, mas eu fui passando ali pelas fases, né, e orando bastante. Nossa, muita oração. E deu certo, né. Muitas pessoas duvidaram. Pô, já estava certo, já que eu não ia conseguir ficar aqui. Mas para surpresa, né, da maioria, eu consegui, não precisei, tomei posse. Já estava casada quando eu tomei posse. Fui sem saber para onde que eu ia ficar, né. Mas Deus me abençoou, consegui permanecer, né, na minha cidade. Então, quando é para ser, quando é bênção, né, Deus dá seus meios, né? Às vezes a gente acha, nossa, é impossível. Tanto quando eu estava estudando, eu falo assim, é impossível você ficar na sua cidade. Tanto que depois, né, hoje em dia, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Bianca, eu jurava que para mim não tinha possibilidade de você continuar morando na sua cidade. Eu falei, não, mas eu nunca duvidei, porque eu me posicionei, né? Me posicionei em Cristo, falei, não, minha prioridade é o meu casamento. E eu sentia que aquilo era de Deus. Tanto que minha profissão é muito ostensiva, né? E eu não mudei. Tanto que as pessoas falam, a Bianca mudou e tal. Meu marido mesmo fala, não, ela não mudou, ela continua a mesma pessoa. Mas por que eu continuo a mesma pessoa? Porque eu firmei em Cristo, eu me posicionei em Cristo, entendi o papel da mulher, o papel da esposa no seu lar, né? Fui contra o que o mundo prega sobre o feminismo, sobre a independência da mulher, que a mulher não precisa de um homem. Eu fui contra isso e me posicionei em Cristo. Então, mesmo minha profissão sendo muito ostensiva, né, muito, às vezes até questão de poder, né, de a pessoa se achar e tal, eu não mudei, porque eu estava posicionada em Cristo, não numa profissão, não numa carreira, né, me posicionei no meu casamento, no que Deus quer pra gente, no verdadeiro casamento. Então é isso, eu sou muito, muito grata a esse grupo. Confesso que o do WhatsApp eu não acompanho muito, né? Mas segunda, às vezes eu não consigo ir, né? Por conta de plantão, essas coisas. Mas, nossa, toda vez que eu vou, a gente nunca se arrepende, né? A gente se arrepende de não ir, mas toda vez que a gente vai, às vezes cansada. Mas quando você sai ali, você sai revigorada. Você sai, nossa, preenchida com o seu coração preenchido, sabendo que você está em paz, que você está fazendo o que é certo, né? Eu falo que vale muito a pena, muito a pena. Às vezes a gente fica chateada, né, por ser criticada, mas vale a pena quando você sabe que aquilo ali é a verdade. E no futuro, eu falo que eu já tive experiências que as pessoas, tipo assim, falam, meu Deus, o que essa menina tá falando? Você tá falando abobrinha. E no futuro, quando elas vê o resultado, né, não, me ajuda, te chama pra orar. Vamos orar por causa disso, por causa do meu casamento, não sei o que e tal. Então, você vê que você tá no caminho certo, né? Então, vale muito a pena e a gente colhe os frutos, né? Então, que Deus continue abençoando demais, né? Todas as meninas aí que ministram. Principalmente, né? Ivone, Amanda, Mari, Janaína, as que eu tenho mais contato, né? Ali no presencial. Elas foram bênçãos, assim, na minha vida. Sei que não só da minha, meu marido também. Mudou muito a vida do meu marido. Porque levou ele também, né? Perto de Cristo. Então, foi uma mudança, assim, gigantesca. Que eu acho que eu nunca vou conseguir agradecer
por tudo, assim, que as meninas fez na minha vida. Não posso nem falar muito, que eu me emociono, sabe? Mas muito grata. Que Deus continue abençoando muito, muito, muito a vida de vocês. Sei que não é fácil, às vezes a mulher tola fala mais alto, né? Nós somos seres humanos, mas é aquilo, né? Nunca parar de buscar, nunca parar, porque ninguém... não, eu sou sábia, eu sou a boazona. Não, todo mundo sempre tem que... A gente não pode parar de buscar, né? Pra nunca... Sempre voltar na palavra, sempre voltar na palavra. Tem dia que a tola vai falar, mas você vê, peraí, e volta na palavra, e a sábia volta pro controle. E é assim, né? É uma luta, assim. Você tem que buscar a palavra, sempre. Buscar a palavra, você fala assim, peraí, não é isso que Deus está querendo de mim. Não é isso que Cristo está querendo de mim. Não é esse posicionamento, né? Então, é isso. Sou muito, muito grata por todas as meninas. Mudou, assim, totalmente minha vida, a vida do meu esposo. Sei que a vida dos meus filhos também foram totalmente mudadas por conta desse grupo. Totalmente. Sei que meus filhos vão ser luz nessa terra aí, daqui a uns anos ainda. Mas se Deus quiser, vai vir aí com muita saúde. Se for uma menina segundo o coração de Cristo. Se for um homem segundo o coração de Cristo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo aí. Espero que alguma coisinha que eu tenha falado tenha tocado alguém.